E se tudo o que você sabe sobre a mitologia nórdica estivesse de cabeça para baixo? Porque a gente cresce ouvindo a mesma história. Os deuses são os heróis, os protetores da ordem, da luz, da justiça. E os gigantes? Ah, os gigantes! Monstros brutos, ameaças da escuridão, inimigos a serem derrotados. Mas hoje, eu quero te convidar a atravessar o portão de Asgard e sair. Quero que você caminhe na direção oposta, para além das muralhas douradas, cruzando rios gelados, montanhas antigas e florestas profundas, até chegar lá, no território dos gigantes. Não como invasor, mas como convidado. E aí a pergunta muda completamente. Será que os gigantes eram mesmo monstros? Ou será que, na verdade, os verdadeiros invasores eram os deuses? Imagina o silêncio antes de tudo. Antes de Thor, antes de Odin, antes até de Asgard, havia um vazio imenso chamado Ginnungagap. De um lado, um reino de gelo. Do outro, um reino de fogo. Não havia dia nem noite, nem bem nem mal. Só possibilidade. Desse encontro entre gelo e fogo, algo nasceu. Uma forma colossal, antiga, respirando devagar, como se o próprio universo tivesse aprendido a respirar pela primeira vez. Esse ser é chamado de Ymir. Para muitos livros, Ymir é apenas o primeiro gigante. Mas e se para os gigantes, Ymir fosse muito mais do que isso? Imagina você crescer ouvindo histórias sobre um ancestral tão grande que rios inteiros nascem dele, que sua própria existência dá origem a outros seres, que de seus passos surgem povos inteiros. Ymir não seria só um monstro primordial. Seria pai, seria avô, seria a própria memória viva do começo de tudo. Enquanto isso, do gelo surge também uma vaca gigantesca, Audumla, a nutridora. Ela lambe o gelo, lentamente, pacientemente, até revelar outro ser, Buri, o ancestral dos deuses. Percebe o cenário? De um lado existe uma linhagem antiga, Ymir e sua descendência. Do outro começa a surgir, aos poucos, a linhagem que um dia será chamada de Aesir, os deuses de Asgard. E aí vem o ponto que quase sempre é contado só de um jeito. Os deuses derrubam Ymir e, a partir do corpo dele, constroem o mundo. Quando a gente lê isso pela perspectiva dos deuses, parece um ato de organização. Eles pegam o caos e transformam em cosmos, pegam o sem forma e criam montanhas, mares, nuvens. Mas pensa nos gigantes, olhando para essa mesma história. Não como um mito distante, mas como algo que aconteceu com o ancestral deles. Como você se sentiria se te contassem que o mundo em que você pisa foi construído a partir da queda do seu próprio antepassado, derrotado pelos que hoje se chamam senhores da ordem? Para os deuses é criação, para os gigantes é invasão, é tomada de poder. Os Aesir moldam montanhas, elevam o céu, se instalam no topo da nova realidade e constroem seu salão brilhante, Asgard. Do alto, olham para as terras vizinhas, cheias de seres antigos, de memórias mais velhas do que eles, e dão um nome, Jotnar, gigantes. Não como pessoas de outra cultura, mas como uma categoria de ameaça. E é aí que a narrativa começa a virar. Os gigantes não eram todos iguais. Quando a gente ouve a palavra gigante, a mente automaticamente imagina uma criatura enorme, bruta, irracional, talvez até sem fala. Mas nos mitos nórdicos originais, isso está longe de ser verdade. Os Jotnar eram povos, clãs, famílias. Eles riam, faziam acordos, se apaixonavam, tinham salões, contavam histórias, criavam filhos e planejavam o futuro. Assim como os deuses. Tinha gigante de gelo, associado às regiões frias, às geleiras, à força imensa da neve e da tempestade. Tinha gigante de pedra, tão ligado às montanhas que parecia que o próprio relevo tinha acordado. E tinha gigante de fogo, como aqueles ligados a Muspelheim, com seu brilho intenso. Chamas antigas, mais velhas que as estrelas. Cada um representava uma força da natureza que não se dobra facilmente. Não são do mal, são indomados. Agora pensa nessa imagem. Asgard, um reino de muralhas, organizado e hierárquico. Jotunheim, o reino dos gigantes, vasto, irregular, cheio de montanhas, grutas, florestas, rios e salões escondidos. A fronteira entre eles não é só geográfica, é ideológica. Para os deuses, tudo o que existe precisa ser posto em ordem. Para os gigantes, nem tudo precisa caber em regras. Isso te lembra alguma coisa? Quantas vezes na história humana
um povo com pretensão de ordem, lei e civilização, olha para outro povo, mais ligado à terra, aos ciclos naturais, à tradição, e chama de bárbaro, selvagem, ameaça? A mitologia nórdica pode ser lida da mesma forma. Agora vamos entrar em Jotunheim. Imagina uma noite longa, céu escuro, estrelinhas tímidas furando a escuridão acima das montanhas. Lá embaixo, entre rochas gigantes e árvores antigas, você vê luzes, brasas, chamas de fogueiras, salões de pedra aquecidos, vozes ecoando. Você se aproxima de um desses salões. Lá dentro, não tem monstro comedor de gente, tem um clã. Gigantes sentados em torno de uma mesa de pedra. Um ancião narrando como era o mundo antes de Asgard. Crianças ouvindo, encantadas, enquanto alguém toca um instrumento. Talvez um tambor ritmado como o gelo se quebrando distante. Eles falam sobre Ymir como um povo fala de um ancestral sagrado. Eles falam das primeiras eras, quando gelo e fogo dançavam no vazio. Falam das primeiras terras que surgiram. E falam, sim, de um dia em que seres mais jovens, mais ambiciosos, tomaram para si o centro do cosmos. Talvez para eles, Odin não seja o sábio benevolente que tudo vê. Talvez ele seja o líder do outro lado, o chefe que não mede esforços para garantir que o mundo seja do jeito que ele quer. Olha como muda, quando a câmera sai de Asgard e entra no salão de um gigante. Uma das coisas mais curiosas da mitologia nórdica é que os gigantes não estão só do lado de fora. Eles entram e saem dos mitos o tempo todo. Eles casam com deuses, ensinam segredos, desafiam, negociam. A própria árvore genealógica dos deuses está cheia de sangue de gigante. A mãe de Thor, por exemplo, é descrita como uma figura ligada à terra, muitas vezes interpretada como uma gigante. Loki, um dos personagens mais complexos do panteão nórdico, tem origem entre os gigantes, mesmo vivendo entre os Aesir. Freyr, um deus ligado à fertilidade e à prosperidade, se apaixona por uma gigante chamada Gerdur, e o casamento entre eles não é retratado como algo monstruoso, mas como uma união importante. Se gigante fosse simplesmente monstro, por que tantos deuses se aproximariam deles, formariam laços, uniriam famílias? Isso não parece muito com raça do mal, né? Parece mais com povos vizinhos, com relações complicadas. Às vezes paz, às vezes atrito, às vezes amor, às vezes disputa. Agora segura essa pergunta. Se os gigantes realmente fossem só ameaça absoluta, por que tanto conhecimento importante está nas mãos deles? Em vários poemas antigos, quando Odin quer saber sobre o passado, o futuro ou segredos profundos do universo, sabe onde ele vai? Não é para a biblioteca de Asgard, é para a casa de um gigante. Ele vai até Vafthrudnir, um gigante sábio, e entra em uma disputa de conhecimento com ele. Odin faz perguntas. Vafthrudnir responde. Depois, o gigante pergunta. Odin responde. E o tom da história não é: olha o deus enfrentando o monstro ignorante. Pelo contrário, Vafthrudnir é respeitado, tem autoridade, conhece os segredos da criação, sabe o destino dos deuses. Em outro mito, a fonte da sabedoria, onde Odin busca conhecimento, está ligada a outro ser antigo que não é um Aesir. Os deuses mais jovens precisam ir até forças anteriores, muitas delas associadas à linhagem dos gigantes, para aprender. Pensa na ironia. Os gigantes são retratados muitas vezes como ameaça para o mundo organizado. Mas sem eles, os deuses nem saberiam como esse mundo funciona. Eles são os guardiões da memória, os bibliotecários do cosmos. Agora, imagina isso do ponto de vista deles. Você é de um povo antigo, enraizado na terra, conhecedor dos ciclos naturais, da história de tudo. Aí chega um povo recém-chegado, poderoso, armado, organizado, que se coloca como dono do mundo e ainda vem pedir conselhos, segredos, profecias. Você ajuda, mas sabe que lá no fundo, vocês não estão do mesmo lado. É uma convivência tensa. Vamos falar de Thor, porque se tem alguém que representa nas histórias o choque entre Asgard e Jotunheim, é ele. Thor é o protetor dos deuses e da humanidade. Carrega o martelo Mjolnir, que sempre volta à sua mão. É o deus que mais aparece enfrentando gigantes. Quando a gente ouve essas histórias de um jeito tradicional, parece simples. Thor é o herói que entra em territórios perigosos e derrota criaturas ameaçadoras. Mas olha como muda quando você olha de outra perspectiva. Imagina que Thor é o guerreiro mais forte de um império em expansão. Ele não fica parado em Asgard.
Ele sai, vai até o território dos outros povos, pisando em suas terras, encontrando seus lares, seus líderes, seus sábios. Em muitas dessas histórias, quem é que está em casa? Os gigantes. Quem está chegando com o martelo na mão? Thor. Tem uma história emblemática. A visita de Thor ao castelo de Utgard-Loki. Thor e seus companheiros entram em Jotunheim e chegam a uma fortaleza imensa, pertencente a um gigante chamado Utgard-Loki. Lá, eles são desafiados a participar de competições, beber de um chifre que nunca esvazia, levantar um gato enorme, lutar contra uma velha. Thor tenta e parece fracassar em tudo. No final, Utgard-Loki revela: tudo aquilo era ilusão. O chifre estava ligado ao mar. O gato era a própria serpente do mundo. A velha era a personificação da velhice. Thor não foi ridicularizado. Ele foi testado. Utgard-Loki, um gigante, mostra que os deuses não controlam tudo, que eles podem ser enganados pelas aparências, que a força bruta não resolve tudo. E aí vem a parte interessante. Quando Thor entende isso, sua reação é pegar o martelo. Mas o castelo some. Os gigantes não ficam para lutar. Eles mostram algo, desmontam a ilusão e desaparecem. Quem é o agressor nessa história? Quem é o invasor? Quem está defendendo seu lar com inteligência, jogando com a vaidade do outro? Se você reconta essa saga a partir de Jotunheim, Thor é menos um herói protetor e mais um vizinho perigoso, forte, impulsivo, que entra onde quer, achando que manda em tudo. Outro mito que ganha um tom completamente diferente quando a gente muda a perspectiva é o de Skadi. Skadi é uma gigante das montanhas. Seu pai, Thiazi, era uma figura poderosa entre os gigantes, ligado às alturas, às águias, aos picos gelados. Um dia, os deuses acabam com ele em um conflito. Quando Skadi fica sabendo, ela não se encolhe, não foge, não é a filha do monstro derrotado. Ela se arma, desce das montanhas e vai até Asgard exigir compensação. Imagina essa cena. Uma gigante, sozinha, diante de um salão cheio de deuses, exigindo justiça pela queda de seu pai. Ela não é tratada como animal irracional. Skadi negocia. Para apaziguar a situação, os deuses oferecem um acordo. Ela pode escolher um marido entre eles, mas só olhando os pés. Ela queria Baldur, o mais belo, mas acaba escolhendo Njord, um deus do mar, porque confunde os pés dele com os de Baldur. Além disso, os deuses tentam fazê-la rir para aliviar seu sofrimento, e o próprio Loki entra numa cena cômica e estranha para provocar a risada. No fim, Skadi se casa com Njord, mas o relacionamento é tenso. Ele ama o mar, ela ama as montanhas geladas. Eles tentam morar juntos, mas nenhum dos dois se sente bem na terra do outro. As histórias sugerem que acabam se separando, cada um voltando ao seu ambiente. Agora olha isso como metáfora. Uma líder de um povo antigo perde o pai num conflito com um reino mais poderoso. Ela desce para negociar compensação. Recebe um casamento político e algumas tentativas de fazer esquecer a dor, mas nunca se adapta totalmente à vida no meio dos deuses. No fundo, Jotunheim ainda é seu lar. Se os deuses fossem simplesmente heróis, por que as sagas dariam tanta dignidade à figura de Skadi? Por que ela não é apagada como vilã? Por que ela aparece como alguém forte, justa, conectada à sua terra? Talvez porque, mesmo dentro da tradição contada do ponto de vista dos deuses, a presença dos gigantes como povo não pôde ser totalmente escondida. Agora vamos para outro relacionamento marcante. Freyr e Gerdur. Freyr é um deus associado à fertilidade, abundância, boa colheita, prosperidade. Um deus ligado à terra cultivada, à ordem dos campos, ao equilíbrio das estações. Gerdur é uma gigante ligada à terra também, mas à terra bruta, ao solo ainda não domado, à força da natureza sem cerca. Quando Freyr a vê à distância, fica tomado por um sentimento tão forte que não consegue mais comer, dormir ou se alegrar. Ele envia um mensageiro, Skirnir, para pedir a mão dela em casamento. Só que Gerdur não se rende logo de cara. Ela recusa, resiste, não quer se submeter facilmente a alguém de Asgard. Dependendo da versão, Skirnir tenta convencê-la com presentes e com ameaças. No fim, Gerdur aceita se casar, e o encontro dos dois acontece em um bosque, num momento considerado sagrado, simbolizando a união entre a terra cultivada e a terra selvagem. Se você conta essa história do ponto de vista de Asgard, é um belo romance mítico. O deus da fertilidade se une a uma mulher de outro povo, e a partir daí,
a fertilidade da terra é garantida. Mas da perspectiva de Jotunheim, pode ser outra coisa. Uma de suas mulheres mais importantes é, em certo nível, pressionada a aceitar um casamento com um deus estrangeiro, selando um acordo que mistura amor, poder e imposição. De novo temos um padrão. Deuses entrando, se unindo, tomando, negociando, redefinindo fronteiras físicas, culturais e até afetivas. E quando a gente olha para o fim de tudo, as coisas ficam ainda mais complexas. O Ragnarok, muitas vezes traduzido como crepúsculo dos deuses, é o grande fim de ciclo da mitologia nórdica. Aquele momento em que o mundo conhecido entra em colapso. Terras afundam, o céu se abre, seres antigos despertam, poderes que estavam contidos voltam com tudo. Nessa hora, quem aparece em peso? Os gigantes. Surtr, o gigante do fogo, caminha à frente, trazendo chamas que vão consumir o que os deuses construíram. Do mar vem a grande serpente. Lobos e outros seres indomáveis avançam. As forças que estavam, por eras, contidas nas bordas da realidade, entram em cena. Quando a gente vê isso pela perspectiva de Asgard, parece o ataque final do caos contra a ordem. Parece o levante dos monstros contra o mundo organizado dos deuses. Mas pensa como essa história pode soar em Jotunheim. Durante eras, um povo mais jovem tomou o centro do mundo, construiu muralhas, impôs sua ordem, decretou quem é inimigo, quem é aliado, quem é ameaça. Empurrou tudo o que não se encaixava para as bordas. Gigantes, seres antigos, forças selvagens. Um dia, as bordas não aceitam mais ficar quietas. O Ragnarok pode ser visto como um grande acerto de contas da própria realidade. Não é uma vitória do mal sobre o bem, mas um reset, um fim de ciclo em que nem deuses, nem gigantes saem intactos. Depois desse fim, algumas tradições falam de um novo mundo nascendo. Um mundo mais simples, mais verde, com poucos sobreviventes, crianças de deuses caminhando pela grama, campos renascidos. E lembra de quem é o corpo que, lá no começo, foi usado para moldar o mundo? Ymir. É como se a história começasse com a queda de um gigante e terminasse com um mundo renascendo após a queda de tudo que os deuses tentaram controlar. Não é tão simples quanto heróis X monstros. É uma dança longa entre ordem e indomado, entre expansão e resistência, entre conquista e memória. Tem um detalhe muito importante que a gente costuma esquecer. Quem escreveu a maior parte das histórias que chegaram até nós foram poetas e cronistas vivendo em um mundo já transformado. Quando esses mitos foram registrados, muitos séculos depois de terem surgido na tradição oral, a Escandinávia já estava passando por mudanças profundas, novas religiões, novos reinos. Os poetas que colocaram essas histórias no papel tinham uma missão: organizar, explicar, civilizar um conjunto enorme de narrativas antigas, muitas vezes contraditórias. E claro, é natural que eles favorecessem o ponto de vista dos deuses, considerados nobres, ordenadores, parecidos com reis e elites do mundo deles. Mas pensa comigo, quantas histórias dos gigantes foram contadas e nunca anotadas? Quantas canções existiam em Jotunheim, celebrando seus heróis, seus sábios, seus amantes, seus líderes, suas perdas, suas vitórias? Quantas delas se perderam para sempre, enquanto a versão oficial dos acontecimentos, centrada em Asgard, foi preservada? É como olhar para a história de um continente e só ter documentos escritos pelos conquistadores. Você sabe que tem uma metade faltando. Você sente, mas ela não está ali, no papel. Por isso, reler a mitologia nórdica perguntando: e se os gigantes não fossem monstros? É quase um exercício de justiça imaginativa. A gente não tem as sagas dos gigantes, mas tem pistas. Tem Skadi entrando em Asgard com a cabeça erguida. Tem Gerdor resistindo antes de aceitar o casamento. Tem Vafthrudnir encarando Odin de igual para igual em sabedoria. Tem os antepassados dos deuses vindo, direta ou indiretamente, da mesma fonte primordial que deu origem aos gigantes. Os gigantes não são um erro do mundo, eles são parte da fundação do mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quando você pensa em monstro, em qualquer história, seja mitologia, filme, livro, série, será que você sempre está ouvindo a versão certa? Ou será que, muitas vezes, o monstro é só alguém contado pela boca do inimigo? Na mitologia nórdica, os gigantes são chamados de inimigos dos deuses. Mas olhando mais de perto, dá para ver que, muitas vezes, é o contrário. São os deuses que vivem indo até as terras dos gigantes,
mexendo em seus assuntos, tomando seus recursos, se casando com suas filhas, derrubando seus líderes. Os gigantes reagem, defendem suas casas, protegem seu modo de viver. E quando a coisa desanda, não é porque querem destruir o mundo por maldade, e sim porque eles são a parte do mundo que se recusa a ser domesticada. No fundo, os gigantes representam tudo aquilo que não cabe no planejamento perfeito dos deuses. A tempestade que não foi prevista, a montanha que não pode ser movida, o incêndio que foge do controle, a floresta que volta a crescer onde o homem achou que tinha dominado. Quando você pensa neles assim, uma coisa muda. De repente, não é só um inimigo, é um espelho. Porque dentro da gente também existem partes que não se encaixam no que esperam de nós. Partes que não querem ser domadas, que não aceitam ser reduzidas a rótulos. Quantas vezes você já se sentiu o gigante da história de alguém? A pessoa difícil, o problema, o exagerado, só porque não quis se encaixar num molde? Talvez seja por isso que revisitar o Jotnar com mais respeito seja tão poderoso. Não é só reescrever uma mitologia distante. É aprender a desconfiar de qualquer narrativa que coloca um lado como totalmente certo e o outro como totalmente monstruoso. Imagina por um momento que alguém em Jotunheim também tivesse um Skald, um poeta, um contador de histórias, tão talentoso quanto aqueles de Asgard. Na beira de um penhasco sob um céu cheio de auroras, ele se levantaria diante do seu povo e diria: escutem, filhos de Ymir. Contam nas cidades muradas que somos monstros. Nos cantos de Asgard, dizem que somos a sombra que ameaça a luz. Mas antes que erguessem suas muralhas, nós já estávamos aqui. Antes que o primeiro deus segurasse uma lança, o gelo já cantava nossas canções. Antes que chamassem o céu de domínio deles, o vento já conhecia nossos nomes. Eles nos chamam de gigantes como se isso fosse um insulto. Mas ser gigante é lembrar que o mundo é maior do que o tamanho de qualquer muralha. Somos feitos de montanha, de neblina, de fogo antigo, de rios que nascem do gelo. Somos a parte do universo que se recusa a caber inteira em um mapa. Deixem que contem suas versões. Nós contamos a nossa. Essa é a voz que nunca apareceu nas sagas, mas que pode agora, finalmente, ser ouvida. Se você estiver disposto a virar o tabuleiro e olhar para os deuses, não como donos absolutos da verdade, mas como um lado da história. E aí, depois de ouvir a versão dos gigantes, me conta. Se você vivesse nesse mundo, você ia querer nascer em Asgard ou em Jotunheim? Falar a verdade, você se sente mais do lado dos deuses organizadores, ou dos gigantes que não aceitam ser dobrados tão fácil? Se esse vídeo virou um pouco a sua cabeça sobre mitologia nórdica, já aproveita e deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais gente que também ama esse tipo de reflexão. E eu quero muito te ler nos comentários. Escreve aí embaixo o número de #TimeDeuses, se você ainda acha que eles são os heróis da história, ou número de #TimeGigantes, se você saiu desse vídeo com um pouquinho mais de simpatia por Jotunheim. E se quiser, explica o porquê. Vou estar lá nos comentários trocando ideia com vocês. Ah, e se esse tipo de olhar diferente sobre mitos, lendas e histórias antigas fala com você, então não some daqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vem fazer parte dessa comunidade que gosta de questionar as versões oficiais das histórias. Quando esse vídeo acabar, já escolhe outro aqui do canal para maratonar. Especialmente se você quer continuar vendo mitologia de um jeito mais humano, mais profundo e menos preto no branco. A gente ainda tem muitos deuses, monstros e vilões para virar do avesso juntos. Obrigado por ficar até aqui. Cuida bem dos seus próprios gigantes internos. E a gente se vê no próximo vídeo.